E vamos avançar aqui, Gui, porque quando eu falo que eu abro o carrinho como MEI e eu fecho o carrinho como ME, dependendo do que está acontecendo nesse lançamento, do produto que eu tenho, agora eu preciso de um especialista para olhar. Se eu sair do MEI, cara, eu vou ser simples nacional, vou ser lucro presumido, quando que eu decido por um ou por outro? Como que eu começo a fazer essa conta aí? Show, maravilha. Queria só pegar um gancho, essa da gente Eu achei que você ia já falar, entrar essa é dentro. muito fácil, faz uma mais difícil, igual o Chaves fala, né? Ah, essa é fácil. Essa é tranquila, vamos passar para a próxima. Não, mas maravilha, só fazendo um gancho em relação aos afiliados, tem muito produtor que dá comissão para os afiliados acima de 70% ou 80%, que aí ou ele está sonegando ou ele está sendo mal acompanhado ali. Porque o que acontece? O produtor ele tem que emitir nota fiscal sobre 100% do valor pago pelo cliente. Então, se o cliente fez lá o pagamento dos 1.200 naquele exemplo, então vai lá dar a nota no valor dos 1.200. Só que a primeira pessoa que recebe a parte dela é a plataforma. Então a plataforma vai lá, pega o valor total, ela tira o dela. Então vamos dizer, nesse exemplo dos 1.200, ela vai tirar 200 ali, um exemplo, vai ficar 1.000. Dos 1.000 que sobraram, aí ela vai pagar o afiliado. E aí, por exemplo, pagou 70% para o afiliado, então deu R$ 700, sobrou 300. Dos 300 que sobrou, ela vai dividir entre o produtor e o coprodutor. No final, o produtor e o coprodutor, a parceria 50-50, um ficou com 150, o outro ficou com 150. Só que na hora de fazer a emissão da nota fiscal, ele vai ter que emitir uma nota fiscal de R$ 1.200, se ele tiver no modelo comissionamento ali. Emite uma nota de R$ 1.200, paga o imposto de 10%, deu 120, ele ganhou 150, ficou com 30 no bolso, cadê o lucro? E o investimento e tudo mais? Então, é uma conta que a maioria não faz. Não faz por quê? Porque não paga imposto, porque está sonegando e daqui a pouco a conta chega. Quando chegar a conta, o fisco não vai dizer assim. Eu brinco que não dá para a gente alegar que não sabia. Né? Não, eu fiz errado porque eu não sabia. O fisco vai falar, ah, tadinho, então tá bom. A partir de agora você começa a fazer certo, né? Então o fisco ele não vai falar assim, tadinho. É, por isso que não é tua Então mãe, não, né? ele não vai ser bonzinho, ele vai vir e vai falar, ah, meu, não quero saber, então eu vou cobrar de você o imposto, multa e juros, e no Simples Nacional, se você atrasa o imposto 60 dias, já tem uma multa fixa de 20%, mais multa e juros lá e tudo mais, chega a 30%, e se o Vai pro fisco protesto, vai pro faz o Cadim, processo, vai para o Cadim, vai para o CPF, faz penhora online, faz o inferno, né? O Luiz e a Milady podem comentar vira melhor uma confusão. sobre isso daí, vira uma salada. Então a turma começa lá de qualquer jeito, pô, vou só fazer, e aí depois vai lá e a conta vai sair cara, né? Ou depois vou fazer, aí passa para qualquer contador, no sentido de pega um contador generalista que atende a construção civil, que atende o mercado digital, que atende de tudo, e no final das contas não sabe bem de nada, porque ele não está realmente acompanhando ali, e aí ele faz o quê? Ele delega, meu contador que se vira para fechar isso daí, né? Ele vai dar um jeito de, no final das contas, fazer essa conta fechar aí para mim e segue o jogo, só que ele não sabe que ele está assumindo um risco lá atrás, né? Então, eu viajei aqui, mas só para fechar esse ponto aí que eu acho importante, antes de comentar Lembra da pergunta ainda? lembro da pergunta. Você falou qual é o momento da gente passar do Simples Nacional para o lucro presumido, para o lucro Boa, real da vida, garoto. né? Então, eu avalio assim. Então, agora, o que acontece? Eu vejo que a pessoa começar como pessoa física, quando ele tem ali um rendimento, um recebimento abaixo da primeira faixa do IR, que ele não vai pagar nada, então aí ele está dando a testadinha e tudo mais, aí eu vejo que ele começa como pessoa física, depois já é o momento ali de puxar para um ME ou para um MEI, ali, começar pelo menos com o MEI, igual a Milete comentou, quando a atividade for enquadrada dentro do MEI, quando for um afiliado, por exemplo, ali, que a gente já sabe que tem aquela particularidade que, se a gente for olhar 100%, não se enquadra dentro do MEI ali, então já abre uma ME e segue. No Simples Nacional, é um regime tributário que eu vejo que comporta quem está faturando até 1 milhão por ano. 1 milhão, 1,2 milhões, ainda comporta o Simples Nacional, que seria uma média de 100 mil ali por mês. Por quê? Porque o Simples Nacional é como se fosse uma escadinha. Então, ele é vantajoso para quem está começando
ali, então quem fatura até 15 mil mês, uma média mensal de 15 mil, olha no retrovisor, os últimos 12 meses está faturando até 180 mil, ele vai estar pagando 6%. Muita gente acha que o imposto é 6%, se a gente for olhar só do curso, do serviço mesmo ali, mas não é, ele começa em 6%. Conforme você for faturando mais, e os últimos 12 meses eles ultrapassarem a primeira faixa do Simples, que é 180 mil, vai subindo, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, e aí ele vai chegar lá quando tiver uma média de 1,2 milhões nos últimos 12 meses, então ele vai ultrapassar ali a alíquota que vai dar, vai ter em torno de uns 13%. Quando tiver em 13%, o que acontece? É hora de avaliar o lucro presumido, porque o lucro presumido pode ser vantajoso em relação ao Simples Nacional, porque o Simples Nacional é igual o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Então ele vai seguindo, ele vai aumentando, 14, 15, 16, 17, e o presumido, você consegue ter uma alíquota fixa em Barueri de 13,33%, porque em muitos municípios ali para o lucro presumido, infelizmente, a prefeitura cobra 5%. Então, pode chegar ali 13, 14, 15, 16, 16,33%. Mas aí um município que é mais amistoso, que tem ali para a atividade dos infoprodutos 2%, ele vai pagar 13,33% até um faturamento trimestral de 187.500. Falei um pouco rápido, mas depois o pessoal assiste a gravação aí que vai dar para acompanhar. Mas quem fatura até 187.500 dentro do trimestre, paga 13,33. Quem faturar acima disso vai pagar um adicional de imposto de renda de mais 3,2. Então, aí pode chegar até 16,53 ali a tributação do lucro presumido. Só que no Simples Nacional já seria muito mais caro. Essa hora, gente, que a gente está ali passando, a pessoa está faturando nos últimos 12 meses, o infoprodutor acima de 1,2 milhões, aí é hora da gente avaliar estratégias complementares ali, que vai aumentar, às vezes, um pouco o risco e tudo mais da empresa, às vezes o investimento, mas que ele consegue ter reduções tributárias. É nessa hora que eu olho para ter essas estratégias mais, porque estratégia tributária, toda vez que você vai meter a mão no bolso do fisco, é como se fosse um equalizador de música lá. Você não pode colocar tudo no agudo, tudo no grave ao mesmo tempo, tudo no talo. Então, ou seja, quando você tem um planejamento tributário um pouco mais arrojado, o seu risco ele acompanha também. Então, não existe risco zero com um planejamento tributário super arrojado. Então, o cliente tem que ter consciência disso. Então, esse é o momento que eu vejo de migrar do Simples Nacional presumido a um faturamento dos últimos 12 meses superior a 1,2 milhões. Só para fechar esse ponto aqui, o lucro real em geral, o lucro real é aquele regime onde a gente consegue abater as despesas para pagar imposto só sobre essa margem. No Simples Nacional e no lucro presumido, o governo só quer saber da receita para calcular os impostos. No lucro real, ele deixa você abater o investimento em tráfego e tudo mais, ele deixa você abater, porque são despesas ali necessárias para a atividade. Só que, no lucro presumido, o governo ele acha que você tem uma margem de 32%. Beleza, então, ou seja, se você faturou 100 mil no trimestre, ele acha que a sua margem foi 32, sobre 32 mil ele vai calcular lá o imposto de renda e a contribuição social, que são de 24% até 34% sobre essa presunção ali. Então, ele acha que você tem 32, só que o infoprodutor não tem 32, pelo menos o pessoal que eu vejo aqui tem 40, 50, 60, 70% de margem. Se eu estou com 70% de margem, ou seja, eu faço 100 mil com 70 eu tenho 70% de margem, ou seja, gastei ali 30, mas fiz o 100, sobrou 70 no meu bolso, e o governo está achando que eu tenho só 32, lucro presumido é vantajoso ou não é? É vantajoso. Show. Se eu tenho margem menor do que esses 32, aí está na hora de eu avaliar, que tem margem de 20, margem de 15, avaliar o lucro real, mas não é uma realidade. Então, no mercado, a gente sai do simples por faturamento e vai para o presumido por faturamento. Então, eu saio de um para o outro, geralmente por faturamento, mas o real geralmente é mais inviável dentro desse mercado. Tem suas particularidades, mas em geral é bem pouco procurado, então a carteira vai ficar entre Simples Nacional e entre o lucro presumido.